conversar com a porta-voz do Departamento de Estado americano, a Amanda Robertson. Também participa dessa entrevista, direto de Washington comigo, a nossa correspondente internacional, a Patrícia Vasconcelos. Amanda, seja muito bem-vinda, um prazer recebê-la. Amanda, na nota do Departamento de Estado, a gente percebe que vocês têm duas classificações diferentes, né? Vocês têm terroristas globais designados, que é onde vocês colocaram hoje o PCC e o Comando Vermelho, e uma classificação ainda mais forte, que é realmente organizações terroristas globais, para a qual essas duas organizações criminosas migrariam no dia 5 de junho. Eu queria que você nos explicasse o que levou vocês a tomar essa primeira decisão e o que falta para que vocês levem essas organizações para essa classificação mais agressiva no dia 5 de junho. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como parte da estratégia do presidente Trump de colocar os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar e fazer prioridade à nossa segurança nacional, ontem designamos estes dois grupos, o PCC e o CV, como terroristas globais especialmente designados, e também pretendemos designar ambos grupos organizações terroristas estrangeiras a partir do 5 de junho. São medidas para proteger a nossa segurança. Sabemos que estes dois grupos estão atuando não só no Brasil, mas em muitos dos países do mundo, incluindo aqui nos Estados Unidos. Qual é a diferença entre as duas e o que falta? A decisão já está tomada, Amanda? As decisões já estão tomadas como parte da nossa lei. Faz uma publicação oficial e depois a medida entra em vigor, que vai acontecer o dia 5 de junho. Agora, juntas, as duas designações têm algumas consequências muito importantes. Primeiro, restrições de vistos para aquelas pessoas que participam nos grupos. Também bloqueio de todos os seus bens aqui nos Estados Unidos. Também proíbe pessoas dentro dos Estados Unidos de realizar qualquer tipo de transação com os grupos e qualifica como crime fornecer apoio material ou qualquer tipo de recurso a estes grupos criminosos. Amanda, vou chamar a Patrícia Vasconcelos para se juntar a nós. Patrícia, por favor. Obrigada. Boa tarde, Raquel. Obrigada, Amanda Robertson, por mais uma vez conversar conosco aqui no SBT News. Como a Raquel pontuou, há duas designações, né, duas siglas usadas pelo Departamento de Estado. Como isso influencia ou pode influenciar a partir do dia 5 de junho a cooperação bilateral de enfrentamento ao crime organizado que já existe entre Estados Unidos e Brasil, usando as forças policiais, a Polícia Federal, já há trabalhos de cooperação bilateral. O Departamento de Estado tem algum posicionamento em relação a essas ações que já estão em andamento? O Brasil e os Estados Unidos estão coordenando estreitamente na área de segurança e essa coordenação vai continuar. Já vimos alguns resultados muito claros. Só no ano passado, por exemplo, confiscamos mais de 17 toneladas de cocaína em ações conjuntas. Então, vamos continuar colaborando. Também incentivamos as autoridades brasileiras a também tomar medidas mais rigorosas contra estes grupos que estão causando muita violência, não só no Brasil, mas em outros países no mundo. E aqui nos Estados Unidos já vimos evidência de atividades destes grupos em 12 dos estados. Amanda, essa decisão foi tomada depois de... Desculpa, Patrícia, já passo a palavra para você. Amanda, essa decisão foi tomada logo depois de um encontro, uma visita do senador Flávio Bolsonaro ao secretário de Estado Marco Rubio. Houve alguma influência da família Bolsonaro nessa tomada de decisão? É só o presidente Trump mesmo e sua equipe que toma decisões dessa magnitude que afeta os Estados Unidos. Então, o presidente Trump toma suas decisões de maneira independente, sempre colocando os interesses dos americanos e da nossa segurança nacional em primeiro lugar. Patrícia. Na sua resposta anterior, Amanda Robertson, você citou que 12 estados americanos, o governo norte-americano já identificou a ação desses grupos criminosos brasileiros em 12 estados americanos. Desde quando vem essa identificação e qual a extensão, né, dessa ação aqui nos Estados Unidos? Já sabemos que estes grupos estão atuando há muito tempo. As nossas autoridades e os nossos especialistas aqui nos Estados Unidos estão constantemente trabalhando dia e noite para identificar atividades ilegais, grupos criminosos que apresentam ameaças aos Estados Unidos. No caso do PCC e CV, sabemos que eles, além de traficar drogas, também traficam pessoas, também fazem lavagem de dinheiro, manejam redes financeiras ilícitas
ilícitas. Então, as suas ações realmente estendem muito além das fronteiras do Brasil. Amanda, você mencionou que essa decisão tem severas consequências para esses grupos e para as negociações que eles fazem. Eu gostaria de saber se tem riscos para bancos brasileiros, para empresas brasileiras e até para o PIX, para o sistema, caso esses grupos, PCC e Comando Vermelho, estejam utilizando o PIX ou fazendo negócios com bancos ou empresas brasileiras. Então, as autoridades agora vão estar investigando, identificando casos de violações dessas designações, grupos ou empresas que estão trabalhando com estes dois grupos. O trabalho vai continuar assim. Quero destacar também que estes dois grupos são parte de um grupo maior de 17 grupos criminosos só aqui dentro do hemisfério ocidental que já foram identificadas, designadas como organizações, grupos terroristas. Então, realmente, estes grupos estão funcionando em muitos dos países do hemisfério. Mas só reforçando, tem algum risco de sanção para o PIX? Não podemos falar de casos específicos, né? Porque cada caso é diferente, então são processos que sempre estão em andamento. O que sim sabemos que essas medidas são designadas para frear as atividades destes grupos e, ultimamente, eliminar estes grupos que apresentam um risco enorme para a segurança dos Estados Unidos. Deixa seu like para fortalecer o canal, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.